Muito bem, na aula de hoje nós vamos continuar estudando um pouco mais da hidroestática. Nós vamos hoje falar um pouco sobre o empuxo, né? Então, eu acho que todo mundo já entrou numa piscina e já percebeu que quando você entra numa piscina, você parece que você está mais leve. Ou se você tenta levantar alguma coisa pesada dentro de uma piscina, ou até mesmo dentro de um rio, dentro do mar, parece que o objeto que fora da água é muito pesado, dentro da água parece que ele se torna mais leve. Então nós vamos falar sobre essa força de empuxo, que nada mais é do que a força do empuxo, né, feita sobre corpos que estão submersos a fluidos que têm uma densidade não zero, né? Isso que é o empuxo. Então, o empuxo ele é responsável, né, por manter o barco flutuando também. Então vamos aqui vamos considerar aqui um recipiente, né? Aqui esse recipiente aqui que eu deixei já desenhado com um fluido, né, com uma densidade ρ de L, né, que é um líquido, e aqui dentro eu tenho um cilindro, né, de área A, comprimento L, onde aqui no topo tem uma pressão P1 e na base aqui do meu cilindro tem uma pressão P2. Eu tenho a força da gravidade aqui atuando e eu quero saber qual é a força feita pelo fluido sobre esse cilindro submerso. Bom, então a força, nós já sabemos, né, que a diferença de pressão multiplicada por uma área é a força. Então aqui eu tenho a área do cilindro vezes a pressão no topo, menos a área do cilindro, vezes a pressão na base, P2. Isso aqui vai ser igual à força de empuxo. Bom, eu vou tirar aqui a área em evidência e eu vou ter aqui P1 menos P2. Mas eu sei que P1 menos P2, pela lei de Steven, P1 menos P2 é ρGL, onde L é o comprimento aqui do meu cilindro. Aqui eu chamei de L minúsculo, aqui L maiúsculo, mas considere o mesmo L, tá? Foi um descuido meu aqui. E aqui o ρ é a densidade do líquido mesmo, tá? Então, eu sei que P1, onde está P1 menos P2, eu vou colocar ρGL, que L é a altura, G é a aceleração da gravidade, ρ é a densidade do líquido dentro do recipiente. Isso aqui é igual à força de empuxo. Mas quem que é A vezes L? Bom, se A é a área do meu cilindro, L é o comprimento, A vezes L é o volume. E eu vou chamar esse volume de volume submerso. Muito bem. Então, o que vai ser a força de empuxo? Bom, a força de empuxo é o volume submerso vezes a densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade. E esse ρ aqui é a densidade do líquido e, nesse caso, eu estou considerando uma densidade constante. Então, a força de empuxo ela é o volume submerso vezes a densidade vezes a aceleração da gravidade. Então, que conclusão nós tiramos disso? Que o empuxo ele é o peso, né, o peso líquido deslocado quando tem uma submersão. Se você entra numa piscina, ou melhor, não é piscina, não, numa banheira cheia de água até a boca, quando você entra, a água vai sair de dentro da banheira. Essa água que vai sair é exatamente o líquido deslocado pelo seu peso. Então, a gente sabe que o empuxo é o peso do volume deslocado quando o corpo está imerso ou totalmente imerso, né, ou parcialmente imerso. A gente pode também pensar como a força de empuxo. O que é a força de empuxo? Nada mais é que a força da gravidade menos uma força aparente, né? E aí você pode também pensar que a força aparente é a força da gravidade menos a força de empuxo. Então é por isso que quando a gente tenta levantar um objeto pesado na água, dentro de uma piscina, esse objeto está mais leve. Então, esse empuxo ele se opõe à força da gravidade. Ele sempre vai se opor à força da gravidade. Porque é a gravidade que faz a pressão, né, ser maior à medida que a profundidade aumenta. Tá certo? Então, isso faz com que o empuxo se oponha ao peso da gravidade e, portanto, né, ela diminui o peso aparente das coisas que estão submersas. E é isso que dá a impressão que as coisas são mais leves.
tá certo? Então, eu fico por aqui. E na próxima aula ainda vamos continuar estudando um pouco mais sobre a hidroestática, tá certo? Então, até a próxima. Valeu e fui.